Dora relata que passeava por uma cidade, nesse segundo sonho, que ela não conhecia. Ela via ruas e praças que eram totalmente estranhas. E chegava então a uma casa onde morava e que disse que ali ela entra num quarto e encontra uma carta da sua mãe. A carta dizia que ela tinha que sair de casa sem o conhecimento dos pais e ela não quisera então escrever que o pai estava doente. Agora ele morreu e se você quiser vir, você pode. Foi então para uma estação e perguntou umas 100 vezes: onde fica a estação? Onde fica a estação? Recebia sempre a mesma resposta, há 5 minutos. Viu então, depois na frente, um bosque espesso no qual penetrei. E ali fiz a pergunta a um homem que encontrei, que disse-me mais 2 horas e meia. Pediu-me que deixasse acompanhar. Recusei e fui sozinha. Vi a estação da minha frente e não consegui alcançá-la. Aí me veio o sentimento habitual de angústia quando nos sonhos a gente não consegue ir adiante. Depois eu estava em casa. Nesse meio tempo, tinha de ter viajado, mas não sei nada sobre isso. Dirigi-me à portaria e perguntei ao porteiro por nossa casa. A criada abriu para mim e respondeu: a mamãe e os outros já estão no cemitério. Freud inicia sua interpretação indicando que a cidade em que Dora anda, sem reconhecer, deve ter sido tirada de alguma fotografia, algo similar. Ao expor essa impressão a Dora, ela logo confirma, dizendo que havia um monumento na praça que tinha visto recentemente num álbum de fotos. No dia anterior ao sonho, Dora procurou por essa coleção de fotos que estava guardada em uma caixa, porque ela queria exibir as imagens a algumas pessoas, seus familiares. Dora indagou a mãe: onde está a caixa? Outras referências do mundo de vigília são apontadas. A sensação de caminhar sozinha em um ambiente desconhecido é sobredeterminada pelo reencontro com um primo, que lhe remete a uma lembrança antiga de quando na cidade dele ela caminhara como uma estranha naquele lugar. Na época, um outro primo chegou a oferecer companhia, ela recusou, preferindo seguir sozinha. Foi durante esse passeio que, perambulando por entre ruas desconhecidas, ela vira um museu que tinha a pintura da Madonna Sistina. Ficou fascinada com o quadro e ficou ali admirando por horas. Vemos esses acontecimentos, nos diz Freud, servirem de escopo para toda a produção do sonho. Dora também recusa a companhia de um homem para seguir o caminho sozinha e também faz a referência a 2 horas pela distância. Havia também na época do acontecimento do sonho um rapaz engenheiro que se aproximou de Dora. Era evidente seu interesse na moça, mas ele se afastou da jovem ao empreender uma viagem. Freud propõe que a paciente sente-se tal qual esse rapaz que está numa terra estrangeira, que possui um objetivo, mas tem de esperar por ele. Segue-se outro trecho que igualmente possui relação com o mundo de vigília. Trata-se da afirmação de já ter perguntado umas 100 vezes. Freud facilmente traça a conexão com certa situação que, numa reunião de família, o pai de Dora lhe solicita que busque uma bebida. Ao questionar a sua mãe sobre onde havia deixado a chave para abrir o armário que estava a bebida, Dora é ignorada pela mãe e exclama: já lhe perguntei umas 100 vezes onde está a chave. Nesse mesmo encontro de família, uma outra relação com a produção onírica pode ser traçada. Um dos convidados oferece um brinde em nome da saúde do pai de Dora, que, como sabemos, é delicada. Dora volta-se para o pai e identifica no seu rosto o sentimento que possivelmente lhe percorrerá, de que não se sabe quanto tempo de vida ainda lhe resta. É assim que descobrimos a procedência onírica da carta e do seu conteúdo, a mensagem da morte do pai. O fato da notícia ter sido dada através de uma carta também não foi aleatória, não. A jovem havia feito uma carta, em certa ocasião, anunciando sua repentina saída de casa e se despedindo dos pais.
Apesar da carta nunca ter sido entregue, seu objetivo com ela era bem claro: fazer com que seu pai se afastasse da senhora K. Outras relações são também colocadas por Freud, valendo dar ênfase ao trecho da carta que diz: se você quiser vir. Ela remete à ocasião em que a família de Dora fora convidada para uma viagem, um lugar que era o lugar onde acontecera aquele encontro no lago com o Sr. K. Freud solicita que a Dora conte outra vez esse dia, e ela conta que o Sr. K tinha lhe dito algo como: sabe, não tenho nada com minha mulher. E apesar de não se lembrar de K ter lhe dito mais algo, ela não permitiu que ele terminasse a frase e lhe esbofeteou. Nesse momento, ela mudou a sua ideia de permanecer na cidade, indagou uma pessoa que estava de passagem quanto tempo demoraria para ela chegar à casa em que morava. A pessoa disse que 2 horas e meia, dado que a fez desistir de ir a pé. O bosque do sonho é similar ao bosque que rodeava a lagoa e também é parecido com um bosque que admirava dias atrás lá na pintura da Madonna. Depois disso, Freud suspeita que a estação, literalmente o pátio da ferrovia, tem a palavra semelhante com cemitério, se transformou então em Pátio da Paz. Poderia-se dizer então que a referência às ninfas no fundo do bosque denso mostra de forma clara a intenção sexual em voga. A ideia embutida na noção de ninfa liga-se ao modo que alguns médicos se referem aos pequenos lábios da genitália feminina, que se encontram no fundo do bosque denso dos pelos pubianos. Isso leva Freud a pensar que esse meio de representação deve ter sido tirado de algum livro de anatomia. Fica evidente que ela ter lido sobre sexualidade em algum livro e obter elementos para construir o sonho relatado, vai novamente nos colocar ali frente a frente com o conflito. Sabe-se que recai sobre a jovem a proibição dos pais e a culpa por estar em contato com esse assunto, de certo modo, proibitivo. Assim, no sonho, é figurada a situação contrária, no qual ela lê calmamente o livro porque o pai estava morto e todos já estavam no cemitério. Freud se lembra de uma ocasião em que Dora tivera os sinais de uma possível apendicite. Ele ainda não relacionara a enfermidade física com a enfermidade psíquica, mas logo percebeu esse vínculo entre elas. Freud questiona que Dora começou a ter tais sintomas, ao que ela afirma que cerca de 9 meses após a situação no lago com o Sr. K. Isso leva Freud a presumir que a fantasia atuou fortemente naquilo que até então era considerado apendicite. Afinal, no entender da psicanálise, Dora deve saber o prazo de gestação de uma mulher e que isso se desenvolve após o flerte do Sr. K. É importante ressaltar uma certa perspectiva do conhecimento psicanalítico, né, no que tange ao trabalho de análise, né? É justo dizer, então, que nesse momento ela poderia ter engravidado nessa sua fantasia. As dores, portanto, eram oriundas do processo de maternidade. E essa fantasia é constituída para dar conta dessa realidade insatisfatória. Assim, a fantasia cumpre a função de satisfazer uma demanda inconsciente, visa corrigir o evento que não teve o desfecho desejado por Dora. Quando Freud acredita ter revelado a maior parte do material, a paciente se surpreende. Numa sessão em que ela visa ser a última, narra sobre uma pessoa que ainda não havia mencionado. Trata-se de uma certa governanta. Ela trabalhava numa determinada época cuidando das crianças e oferecendo serviços ao Sr. K. Com o passar do tempo, Dora nota que a governanta tratava o Sr. K de modo a lhe ignorar totalmente, chegando até a ser antipática com ele. Na questão, havia que o Sr. K
também havia abordado a empregada, havia se entregado ao Sr. K. E assim os pais da empregada, quando ela manda uma carta querendo voltar para casa, os pais dizem que ela não pode voltar para casa. Quando Dora conta, quando ele fala que não tem mais nada com a esposa, ela dá um bofetão. Dora esbofeteia o homem, pois pensa: como se atreve a me tratar como uma governanta, uma serviçal? Também o ato de contar aos pais o comportamento do Sr. K fora reproduzido por Dora, tal qual a governanta efetuou. E além disso, a carta do sonho, que lhe permite voltar para casa, é em contrapartida a carta dos pais da moça, em que ela é proibida de fazê-lo. Vemos aí mais fortemente a força da fantasia atuando na psicopatologia de Dora. Freud suspeita, no final de todo o relato da jovem, que ela provavelmente atribuiu maior valor ao acontecimento do que ele realmente tinha, ou seja, o acontecimento com o Sr. K teve um forte impacto na moça, e isso se justifica. É desvelado nesse trecho da análise a grande teia de fantasia que sustentou os sintomas da paciente. Ela soubera que o senhor e a senhora K consideravam a possibilidade do divórcio. Isso deu condições para, inconscientemente, a moça devanear acerca da possibilidade do casamento entre ambos. Freud pontua: será que não pensou que ele queria divorciar-se da mulher para casar com você? E que agora já não quer fazê-lo por não ter nenhuma substituta? Há 2 anos, sem dúvida, você era muito jovem, mas você mesma me contou que sua mãe ficou noiva aos 17 e depois esperou 2 anos pelo marido. A história amorosa da mãe costuma ser um modelo para a filha. Por isso, você também queria esperar e achou que ele estava aguardando que você amadurecesse o bastante para se tornar mulher dele. Imagino que esse tenha sido um projeto de vida muito sério para você e não tem sequer o direito de afirmar que essa intenção estivesse excluída para o Sr. K, pois você me contou sobre ele o bastante para apontar diretamente para esse propósito. Isso justifica toda a fantasia criada pela jovem no tempo que decorre após o evento no lago. A fantasia aparece como meio de corrigir e satisfazer o desejo de Dora.